Não existe alimento para você se você não tem fome. Olha, o desejo que mais a nossa vida necessita é a fome. A fome é um certo sofrimento. Eu não estou dizendo a fome de indignidade humana, de crianças esqueléticas que passam, não estou falando isso, isso daí já é pecado nosso contra essas pessoas. Eu falo nosso, porque todo ser humano que passa fome no mundo, uma fome mesmo de sub-humanidade, de indignidade total humana, porque ali tem alguém do lado, teve um pecado, favoreceu que isso acontecesse, ou seja, está sofrendo um pecado grave. Mas eu estou falando a fome, o sacramento, o sentimento da fome, a vontade, o desejo. A palavra vontade, ela é muito importante. Deus dá um dom para nós, o dom da vontade, o dom da fome. Tá? A fome, ela foi muito importante para esse filho pródigo, porque se não fosse a fome, esse cara não voltaria para a casa do pai. Ele não voltou porque tinha saudade. Ele voltou porque ele tinha fome mesmo de estômago. Fome corporal. Então, a fome, ou seja, a necessidade, fez ele cair em si. Eu digo que a fome, ela está atrelada ao sacramento da Eucaristia, porque a Eucaristia é um alimento, e para todo alimento precisa ter fome. É interessante que quando eu fiz uma experiência de Deus, uma experiência de Cristo, pela ação do Espírito Santo num grupo de oração, a primeira coisa que o Espírito Santo me provocou foi a fome pela Eucaristia. E junto à fome para a Eucaristia, a fome para a confissão dos pecados. Quando você encontra jovens querendo confessar os pecados, não barre a fome dele. É a fome de caminhar na graça e ao mesmo tempo te libertar do pecado. Eu lembro que eu fiz a experiência de Deus num sábado. No domingo, eu estava na missa às 7 horas da manhã para tentar confessar com o padre os meus pecados. Isso é fome da Eucaristia. E nenhum padre pode eliminar essa fome. Ele tem que saciar essa fome, confessando os pecados. Mas não é isso que eu quero falar agora. Eu só estou querendo colocar o seguinte, que o Espírito Santo, ele gera fome em você. E aí nós vamos ver lá no final, deixa eu já colocar aqui, trabalhar essa questão fome. Só conhece a Eucaristia quem tem fome. Tá? Você só degusta o alimento se você tem fome. Entendeu? Não gosto de jiló, eu também não gostava, irmão. Eu também não gostava. Quando eu comecei a fazer jejum, quarta e sexta, isso há anos e anos atrás, há décadas atrás, eu comecei, depois do jejum, a comer de tudo, inclusive jiló. Porque veja bem, eu fazia jejum só de água, como eu faço hoje também, e quando chegavam no final do jejum, eu tive aquela grata surpresa de abrir a geladeira da minha casa e encontrar um pote cheio. Sabe quando você quer esse pote? Eu tenho uma raiva daqueles potes de sorvete, gente, aquele sorvete barato e ruim, aquele pote branco, quadrado, que todo mundo já teve essa experiência, já viu muita gente até falar isso aqui em vídeo na internet. A hora que você pensa que é sorvete, ou você pensa que é alguma coisa, a hora que você abre, ou é feijão, ou é salsinha congelada. Você abre a geladeira, o congelador, fala, nossa, sobrou um pouco de sorvete aqui, aquele sorvete napolitano, branco, marrom e rosa. Você pode falar, Marcos, é creme, morango e chocolate. Não, não é. Sorvete industrializado, só põe a cor, você não sabe e o sabor, você não sabe se é realmente de creme ou se é de chocolate. É o sabor e a cor que eles põem. Então, você pensa assim, eu pensei assim, falei, nossa, sobrou. Que nunca sobra. A hora que abre aquela salsinha congelada, sabe? Com a raspinha de gelo por cima, que raiva! E quando eu abri, então, a geladeira, a hora que eu abro na geladeira, não no congelador, na geladeira, o que tinha? Não tinha feijão, tinha jiló. Jiló, eu lembro certinho, jiló em conserva. Jiló já é ruim, imagina em conserva, filho. É o capeta abraçado com o demônio. Aí o que eu fiz?
não tinha nada para comer. E a gente, na fome, a gente tem uma preguiça de fazer as coisas, né? Você quer comer tudo assim, rápido. Por isso que ele pensou também no pão. O pão já estava pronto, né? Até assar o carneiro. E tinha uns bifes ali. Eu falei, não vou fritar agora não. Peguei aqui esse pão, que já era bem de tardezinha, que era de manhã. Pus o jiló ali e mandei. Por quê? Depois do jejum eu tô com fome, querido. A fome. Tem muita gente que fala assim, né? Ah, o dia que você for morar fora e sair da casa da mamãe, você vai comer de tudo. Não, o dia que você fizer jejum, você vai comer de tudo. Depois do jejum. E eu comi aquele jiló. Ui, ai, jiló, até a palavra jiló, jejum, até primeiro, né? É igual, até eu confundi aqui. Eu comi aquele jiló com pão de sal, mas tão gostoso, meu filho. Por quê? Porque a fome te leva a experimentar sabores que até então, sabores saudáveis, que até então você não tinha no seu paladar, porque você é um paladar mimado. A fome, ela liberta do espírito demoníaco de mimação. Nós somos mimados no paladar, mimado em tudo, em tudo. Então, um outro detalhe que eu quero falar, aliás, do mimo, para falar do mimo aqui, é o segundo filho. Lembra do segundo filho? Eu vou tentar falar rápido aqui do segundo filho. O segundo filho, lá no final da parábola, ele fala, tá acontecendo uma festa aí, o empregado vem, não, é o seu irmão. Seu pai mandou matar o melhor cordeiro, porque seu irmão foi encontrado. Ele falou, mas ele ficou com inveja. Fala a parábola. E chega no pai e fala assim, mas eu que trabalhei, eu que estive aqui, você nunca me deu o cordeiro. Aí o pai fala assim, né, tudo que é meu é teu. O seu irmão, eu matei porque o seu irmão estava perdido e foi reencontrado. Ou seja, veja bem, nós precisamos ter muito cuidado de não ser mimados espiritualmente. Nós que estamos na igreja, assim como o segundo filho, o filho mais velho estava na casa do pai, tudo é nosso. Você que comunga a Eucaristia todo dia, você que está aqui dentro da igreja, você que sabe o que é pecado, o que é graça, você que conhece Jesus Cristo, você que sabe que já estudou muito sobre a ação demoníaca, você que é uma pessoa preparada que está dentro da igreja, e muitas vezes a gente comunga a Eucaristia não desfrutando. Sabe por quê? Porque nós não dá tempo de chegar à fome em nós. Mas isso não significa que você tem que sair da igreja como filho pródigo, sentir fome lá no mundo, pecar para voltar. Paulo fala, não. Deixa Deus preparar momentos de fome, momentos de dificuldade para você que está na igreja, para você cultivar a fome em você. Às vezes Deus prepara permitindo a morte de alguém, permitindo um sofrimento, permitindo um deserto. O que é o deserto espiritual? Você reza e não sente mais nada, permitindo tentação, permitindo várias coisas horríveis que acontecem com você dentro da igreja, apesar que você está rezando muito, apesar que você está caminhando nessa santidade, você tem falado isso, mas eu estou caminhando, estou fazendo tudo para Deus, tem me acontecido isso ainda, eu estou falindo, eu não consigo passar no vestibular, a minha mãe e meu pai morreram, a situação financeira em casa piorou depois que eu vim para a igreja. É Deus dando para você a cultura da fome. Da fome. Porque coitado desse... Eu vou falar a palavra coitado, assim, por mais que você ache que é errado. Coitado desse segundo filho, que tinha tudo ali. O pai até mesmo disse, tudo que é meu é teu. Você não desfrutou. Por quê? Porque você não teve fome. Por que você não comeu o cordeiro? Porque você não teve fome. O importante é ter fome. Ou seja, fome, dificuldade, tribulação, vontade. Às vezes tem casamentos que quando você mergulha na igreja, os casamentos são desfeitos. Isso é sinal porque nunca é um casamento que era declaradamente nulo. Você comer, aí você fica, nossa, eu vim para a igreja, separei. Era para estar separado mesmo. Casou errado. Tem esse detalhe, hein? Aí você fica com aquela fome, por mais que casou errado, você sente alguma coisa para a pessoa. Aí você fica com aquela fome de sentimento, né? Aquele sofrimento sentimental, de desejo, vontade. Deus cultiva vontades em nós. Por isso que muitas vezes, vindo para a igreja, o seu salário, você vai brigar a vida inteira, muitas vezes, com o seu salário. É aquela experiência da vontade, da dificuldade, da tribulação, para você recorrer a Deus, para a Eucaristia ter mais sabor, para a oração ter sabor. Entendeu o que é a Eucaristia, o sacramento da fome?